Muito boa tarde a todos, começando aqui mais um vídeo no Resenha do JP. Eu sou o João, bora falar um pouquinho de futebol, né? Esse fim de semana que não teve Campeonato Brasileiro da Série A, mas vamos falar um pouco de extracampo aqui agora. Eu quero trazer duas pautas diferentes nesse vídeo. Eu quero falar de Cássio no Cruzeiro e também de Gabigol e as polêmicas envolvendo aí o jogador do Flamengo. Mais tarde eu devo trazer um vídeo falando um pouquinho de América e Guarani pela Série B, porque a Série B continuou, e até para a gente trazer um pouco de vídeo sobre bola rolando, falar um pouquinho de futebol dentro de campo também. Não trouxe vídeo ontem em função da minha voz, eu já peço desculpas de antemão pelo áudio, que não só vai estar numa qualidade não tão boa em função da falta do microfone, que eu já estou providenciando, estou trazendo aqui para o canal, mas também em função da minha voz, que está muito ruim. Mas enfim, eu acho que dá para, dentro das possibilidades, a gente trazer um vídeo da melhor qualidade possível. Então vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo de agora de Gabigol e Cássio, e mais tarde falar um pouquinho de América e Guarani, falar um pouquinho de Série B no geral, mas agora quero falar de extracampo, quero falar primeiramente do Gabigol um pouco, depois do Cássio no Cruzeiro, que pensar sobre isso, mas primeiro eu quero pedir para você deixar o seu like, que me ajuda demais. Não custa pedir, eu sei que todo vídeo vai ser isso, mas é pedir que é rapidinho, só deixa o like, só clica lá, que ajuda muito, me incentiva para estar trazendo vídeo, estar trazendo conteúdo. Então se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, eu acho que nada mais justo do que rapidinho você deixar o like. E se você não for inscrito também, peço para que se inscreva no canal, que também é rápido, enfim, vai ser bom para ambos, né? Tanto para mim, que você me ajuda muito, quanto para você, que você vai receber e ter acesso mais fácil ao conteúdo que eu trago aqui, beleza? Vamos falar então de Gabigol, começar falando das polêmicas envolvendo o jogador, envolvendo tudo o que aconteceu recentemente. Vou recapitular primeiro os fatos, né? O que aconteceu, para, se você está perdido, não sabe exatamente o que foi, vou resumir bastante a situação e tentar me envolver pouco na questão moral, ética, se é que dá para falar assim. Eu quero entrar no que é mais concreto, no que dá para a gente realmente tirar disso, dá para analisar de fatos concretos e não de ficar especulando do que o Gabigol poderia ou não poderia, enfim. Vou começar com os fatos, um resumo do que aconteceu. Vazou uma foto do Gabigol numa resenha dentro de sua casa, usando a camisa do Flamengo, usando a camisa do Corinthians, perdão, o jogador do Flamengo usando a camisa do Corinthians, e essa foto vaza. A torcida do Flamengo, obviamente, não recebe a notícia de uma maneira bacana, a torcida do Flamengo não gosta da notícia. A assessoria do Gabigol desmente a foto, fala que é montagem, fala que é mentira, que aquilo não é uma foto verdadeira. Entretanto, o Flamengo vai atrás da informação, vê que a foto é verdadeira, então o próprio Flamengo solta que a informação da foto é verdadeira, ou seja, existe ali um conflito entre as duas realidades. Então a assessoria do Gabigol volta atrás, aceita que não vai ter como desmentir a informação, que é de fato uma informação verdadeira. A torcida do Flamengo fica ainda mais irritada, exige da diretoria uma punição para o Gabigol. A punição vem uma punição tanto financeira quanto em relação à camisa 10, que é uma coisa que o Gabigol pediu, né, para utilizar no Flamengo, após a saída do capitão Diego. O Gabigol pede, né, a camisa 10 no Flamengo é uma camisa histórica, a camisa do Zico e etc. O Gabigol pede para poder usar, poder representar essa camisa 10 do Flamengo. Ele era até então 10, então chega essa punição para que ele não seja mais a 10, imagino que ele vai ser a camisa 99 agora no Flamengo. E aí fica o imbróglio, porque Gabigol e Flamengo estão no meio de negócios para uma possível renovação. Então fica essa polêmica. Analisando só o fato isolado em si, que é o Gabigol utilizando a camisa do Corinthians numa resenha em sua casa, eu acho que aí cada um vai levar para o lado que quiser levar. Pode ter gente que vai ficar muito mais incomodada, gente que vai ficar menos incomodada. Não tem como negar que ele está no direito dele dentro da casa dele, ao mesmo tempo que é uma decisão que poderia claramente ser evitada, e não é isso que eu quero analisar aqui. O que eu acho é que existem muitos fatores fora o fato isolado que tornam uma situação um pouco mais tensa para a relação Flamengo e Gabigol, e que podem dar pistas de um possível futuro separado entre os dois personagens, né, entre o clube e o jogador. Por quê? A gente tem, primeiro, um jogador que está em conversas para renovar com o Flamengo,
um ídolo, né? Primeiro um ídolo que está em conversa para renovar com o Flamengo, que não tem contrato renovado e que tem seu contrato se encerrando ao final do ano. Um jogador que está em queda bruta, né, de rendimento técnico, é um cara que já jogou num nível muito mais alto do que ele atua hoje pelo Flamengo, não à toa está no banco de reservas, então isso também pesa. Um jogador que tem uma personalidade forte, como o Gabigol tem. A gente sabe que o personagem Gabigol, as coisas vão se espalhar, as coisas vão pesar muito mais, tanto para bem quanto para mal. Então, logicamente, esse fato, essa cena acontecer com o Gabigol, traz um peso muito maior para essa cena, é natural. A gente tem um jogador que acabou de se envolver numa polêmica gigante com relação ao doping, né, aquela questão toda do doping. Ele foi afastado, foi tirado ali do direito de jogar futebol por um tempo, depois consegue reverter, mas enfim, situação, nem existe um martelo oficialmente batido ainda, então ele ainda está no meio desse imbróglio todo, ainda tem essa situação. E para piorar, que aí eu acho que é talvez um dos maiores agravantes da situação, o Corinthians, que é o clube o qual o Gabigol utilizava a camisa, né, na foto que vazou, é o time que talvez tenha se mostrado na última janela aí, nos últimos capítulos da negociação Flamengo-Gabigol para renovar o contrato. Talvez o Corinthians seja o time que se mostrou mais interessado em poder contar com o Gabigol no elenco. Então não só vaza a camisa do Gabigol utilizando uma outra camisa, como vaza essa foto dele usando a camisa do time que já se mostrou interessado em contar com ele e de um time que tem toda também uma história de rivalidade com o Flamengo na questão de maior torcida, de ser clube do povão, enfim. Eu acho que isso aí é bem de menos, mas eu acho que todos esses fatores juntos trazem um peso, trazem um drama a essa situação do Gabigol, que deixam insustentável a situação dele com a torcida do Flamengo. Eu não estou aqui para julgar o que o Gabigol fez, o que aconteceu. O Gabigol postou depois se retratando, falou, gravou um vídeo. Enfim, não estou aqui para falar se foi certo ou errado, se fosse com outro jogador, como a situação seria levada. Não é isso. A grande questão é, se tratando do Gabigol e do que aconteceu, a gente já viu como a torcida do Flamengo reagiu. A gente já teve exemplos, inclusive, no jogo de Flamengo no basquete, na Liga Brasileira de Basquete, a torcida já mostrou. Então, eu acho que vai se criando uma situação insustentável entre Gabigol e Flamengo, na qual o Gabigol teria que, dentro de campo, dar uma resposta muito fenomenal para poder contornar a situação. E o futebol que o Gabigol apresenta aí, falando de bola, falando dentro de quatro linhas, que aí eu acho que é um mérito onde já dá para entrar, o futebol que o Gabigol apresenta hoje em dia, dentro das quatro linhas, não convence, não é um futebol que mesmo se não existisse polêmicas, a torcida do Flamengo estaria satisfeita com o futebol que ele apresenta, a torcida até acobertava, passava entre aspas um pano em função da idolatria que ele tem lá no Flamengo, mas agora que a polêmica aconteceu, que a torcida está do outro lado da história, que a torcida está contra, a torcida do Flamengo se virou quase que como um geral contra o Gabigol. E com a bola que o Gabigol vem apresentando, eu acho muito difícil que ele consiga contornar essa situação. E aí você fala, mas ele tem tempo para poder melhorar e poder contornar e reconquistar a torcida? Não, não tem, porque o contrato está se encerrando e eu acho muito difícil que a diretoria do Flamengo agora renove com o Gabigol. A gente vê claramente que nas tratativas anteriores para a renovação de contrato já existia um imbróglio, já existia um impasse, porque a diretoria do Flamengo não entendia que estaria fazendo um bom negócio renovando com o Gabigol. A gente não sabe a quais valores, né, que seriam essa negociação, mas a gente vê claramente que a diretoria do Flamengo estava tendo dificuldade para conseguir chegar aonde ela entendia que valia a pena chegar para renovar com o Gabigol, só que existia uma pressão muito grande também por parte da torcida, por vários motivos. Primeiro deles, pela idolatria do Gabigol, pelo que o Gabigol representa para a torcida, e o segundo deles, porque a torcida tem birra e com muita razão da diretoria, né? Porque a diretoria do Flamengo errou e errou muito nos últimos anos. Então, juntando essas coisas, existe uma pressão por parte da torcida para que a renovação acontecesse. A torcida estava do lado do Gabigol da história. Era como se fosse, caso Marcos Braz e Landim não renovem com o Gabigol, a culpa é deles. O erro é da diretoria, mais um erro da diretoria e mais um peso para essa gestão, mais uma coisa
que iria se cobrar em cima dessa gestão. A cena, né, que aconteceu, tudo que aconteceu da foto vazada e a reação imediata da torcida se virando contra o Gabigol, talvez tenham sido para a diretoria do Flamengo o que faltava, o que a diretoria precisava para ter um álibi, para não renovar com o Gabigol, para poder simplesmente falar, beleza, não vale a pena, aparentemente, a gente não sabe se é isso de fato, mas aparentemente a diretoria já entende que não vale muito a pena essa renovação, já não pretendia renovar, já não vinha sendo fácil. Agora, com a torcida se virando contra o Gabigol na história, eu acho muito difícil que a renovação aconteça. Pode vir a acontecer, o Gabigol pode em pouquíssimo tempo se recuperar e reconquistar a torcida, enfim. É um excelente jogador, já mostrou isso. Mas eu acho que ele vai ter muito pouco tempo para isso acontecer. O contrato encerra no fim do ano. Não acho que a diretoria do Flamengo vai ter interesse em renovar com o Gabigol. E eu acho que o próprio Gabigol, percebendo que não vai ter mais futuro no Flamengo e abrindo a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, vai acabar caçando seu rumo, e aí vão existir diversos clubes interessados e provavelmente dispostos a pagar mais do que a diretoria do Flamengo aparenta estar disposta a pagar. Então eu acho que não estou aqui, claramente não estou aqui para julgar a moral, ética do que aconteceu, se o Gabigol está errado, enfim. O que eu estou aqui para falar a torcida do Flamengo claramente se virou contra o Gabigol e no direito dela, está tudo bem, assim como o Gabigol tem o direito de utilizar a camisa, a torcida tem o direito, a torcida do Flamengo tem o direito de não gostar. A torcida se virou contra o Gabigol, que já vimos numa situação muito complicada quanto à renovação de contrato, complica ainda mais essa situação. Já existiam outros clubes interessados em assinar um pré-contrato com o Gabigol. O Gabigol já não vinha bem no Flamengo, então acho que a situação que acontece, a foto que vaza do Gabigol de camisa do Corinthians, muito possivelmente vai ser um marco do fim da era Gabigol no Flamengo. Pode acontecer diferente, mas eu acho que a única coisa que dá pra gente tirar dessa situação, sem entrar no mérito de julgar a situação, só falando, analisando os fatos, analisando o que a gente tem de material em mão, é que existe uma chance muito grande de que esse seja o fim da era Gabigol, um fim melancólico, né, para a era Gabigol, que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo e pode vir a pintar em outros grandes clubes brasileiros aí. Então quero até saber de você que está vendo esse vídeo, se você queria o Gabigol no seu time, se você for flamenguista, se você se virou também contra o Gabigol, igual eu falei de uma grande parte da torcida, ou se você ainda confia no Gabigol no Flamengo. Passando agora para a segunda parte desse vídeo, vamos falar um pouquinho de Cássio no Cruzeiro, né? É praticamente oficial que o goleiro Cássio vai defender o Cruzeiro e nós estamos falando de talvez o maior ídolo da história do Corinthians, que é o Cássio. É um goleiro que foi fantástico, campeão mundial, campeão de Libertadores, protagonista, né, nas conquistas que teve pelo Corinthians, as inúmeras, brasileiro, enfim, multicampeão pelo Corinthians, um goleiro gigante na história do futebol brasileiro, não só do Corinthians, e que é mais um também, assim como o Gabigol, um grande ídolo que tem um fim melancólico, um fim que dá para chamar de triste, né, pelo Corinthians, não por tudo que construiu, mas a maneira como encerrou. Todas aquelas entrevistas, talvez a postura também por parte do Corinthians em como conduzir a situação. Eu acho que as coisas podiam ter sido melhores trabalhadas para com o Cássio e também, né, com o Corinthians. O Cássio também não é 100% santo na história, não quero entrar nesse tipo de questão. O único fato o nível técnico dele já tinha baixado. Eu acho que o fim da era Cássio no Corinthians ele ia ser inevitável. A maneira como ele se deu talvez tenha sido ruim, tenha sido errada, tenha sido triste, mas o fim ia ser inevitável. O nível do Cássio já vinha caindo há muito tempo, e eu não estou falando nem do nível comparado ao que ele fez lá em 2012, 13, não. Estou falando do nível do Cássio em relação ao que o Cássio mantém de regularidade, que é um excelente goleiro. O nível já vinha caindo sim há um certo tempo. Não significa que ele vinha jogando mal. Eu acho que tudo aquilo que ele fala nas entrevistas sobre tudo recair sobre ele, o peso sobre o Cássio ser maior, é verdade. Realmente essas coisas acontecem lá no Corinthians, ainda mais com o ídolo e um cara com tanto tempo de casa igual ele. Mas de fato ele também deixou seu nível cair muito. O Cássio está longe de ser aquele mesmo Cássio que a gente está acostumado a ver.
Não significa que ele atue num nível baixo, muito pelo contrário, ainda desempenha um bom futebol, e não significa também que ele vai atuar nesse nível que ele atua hoje no Cruzeiro. Ele pode melhorar, pode recuperar o futebol que ele tem, a gente sabe que tem, do futebol que ele consegue desempenhar como goleiro, e tudo, a mudança de ares, de clube, o contexto, a pressão que não vai existir mais da maneira que existia no Corinthians em cima dele, tudo isso pode ajudar para que o Cássio consiga voltar a ser o goleiro que a gente sabe que ele é. Então, sobre Cássio e Corinthians, a relação Cássio e Corinthians, eu acho que é isso. É um grande ídolo que sai, um grande ídolo que vai embora, assim como eu estava falando, por exemplo, do Gabigol no Flamengo. É um fim melancólico mesmo, é um fim triste. Então, eu acho que é um fim inevitável, o fim da era Cássio, a maneira como as coisas estavam acontecendo, a entrada do Carlos Miguel, as entrevistas, tudo já indicavam que o Cássio não tinha mais futuro no Corinthians. Mas eu acho que as coisas podiam ser melhores trabalhadas, tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Cássio. Eu acho que a ida ainda mais para um outro clube brasileiro também pesa um pouco, a falta de uma despedida, algo à altura do Cássio, enfim. A gente já viu grandes ídolos se despedindo de grandes clubes e já viu finais da maneira com que esse Cássio Corinthians está acontecendo. Não vai apagar em nada a história do Cássio no Corinthians, mas eu acho que fica uma mancha só na etapa final, porque essa etapa final podia ser uma coisa mais bonita, podia ter ali realmente algo à altura do que o Cássio é dentro do Corinthians. Mas enfim, aconteceu dessa forma, eu acho que foi do interesse dos dois lados. O Corinthians já vinha anunciando que era o fim da era do Cássio dentro do clube, e o Cássio já vinha anunciando também que não aguentava mais. Então eu acho que não é um interesse de uma parte só, foi o interesse dos dois lados, e aconteceu da forma que aconteceu. O fim de um gigante dentro do Corinthians, mas o início da história do Cássio no Cruzeiro. E é aí que eu acho que vem a parte interessante da análise que eu quero fazer sobre Cássio no Cruzeiro. Primeiro, sobre o desempenho que o Cássio pode vir a ter no Cruzeiro, eu acho que é aquilo que eu falei há pouco tempo. A gente não sabe o nível que o Cássio vai chegar. O Cássio pode, a mudança de áreas pode fazer muito bem, mudança de clube pode fazer muito bem. E ele pode retomar o seu melhor futebol, e aí, sem dúvidas, é um dos melhores goleiros do país. Mas ele também pode jogar no nível que ele vem jogando, pode não conseguir realmente recuperar o nível técnico que ele tem e, enfim, acontecer dele jogar no nível que está jogando. Também não é um nível ruim. Eu acho que o Cruzeiro vem sofrendo com a questão de goleiros e o Cássio traz uma segurança, independente do nível que jogue. Ele traz uma segurança maior do que fazer apostas. O Cruzeiro teve um problema enorme com o Rafael Cabral, foi um grande vilão, entre aspas, da torcida, né? Foi um cara que acabou tomando ali para si as mágoas da torcida, criou uma rivalidade entre a torcida e o Rafael Cabral. Então, quando sai o Rafael Cabral em função disso, você tem o Anderson, que acaba falhando num clássico logo em sequência, vem o Gabriel Grando do Grêmio para o lugar dele, mas que também é uma aposta, não se tem certeza do nível que ele pode render. Então o Cássio é meio que uma segurança. Você trazer o Cássio, você traz um pilar para o gol, traz um cara que você sabe, né, o tamanho, a grandeza, a experiência. Eu acho que esse é o primeiro ponto do porquê o Cássio estar indo para o Cruzeiro. Eu acho que isso já, por si só, já passa uma confiança muito grande para um time do Cruzeiro que precisa de confiança, precisa de recuperar a confiança. O Cruzeiro é um time que passou muito tempo na Série B, retorna no ano passado fazendo uma temporada bem mais ou menos na Série A, corre até certo ponto um risco de voltar para a Série B. Então esse time do Cruzeiro é um time que ainda não se achou dentro da Série A, conforme o Cruzeiro geralmente se encontra. É um time que ainda não conseguiu ser o que o Cruzeiro é na Série A. Por mais que já tenha conseguido voltar para a Série A, ainda não conseguiu se manter na Série A como Cruzeiro, tipo, da maneira que o Cruzeiro está acostumado a figurar na Série A, que é brigando na parte de cima, enfim. E aí, com a compra do Cruzeiro agora, ou com o empresário, né, o Pedro Lourenço, o Pedrinho, dos Supermercados BH, comprando o Cruzeiro das mãos do Ronaldo, o que dá a entender é que o Pedrinho quer estabilizar o Cruzeiro, quer colocar o Cruzeiro como um time sólido. E o Cássio é um cara extremamente sólido para se contratar. É um goleiro experiente, de renome,
que mexe com a mídia no país inteiro. Então, um time do Cruzeiro que estava meio apagado na mídia, nas contratações, estava sendo visto como um time de parte de baixo da tabela, né, do campeonato, traz o Cássio, meio que liga o alerta de todo mundo assim: o Cruzeiro tá aí, trouxe o Cássio, o Cruzeiro tá com projeto, chegou um cara novo, comprou o clube, trouxe o Cássio, Alexandre Matos, enfim, eu acho que passa essa visão, a contratação do Cássio por parte do Cruzeiro. E por parte do Cássio, eu acho que passa a visão de ainda ter ambição. No finalzinho ali da passagem do Fábio pelo Cruzeiro, eu fiz um vídeo aqui pro canal mesmo, no qual eu falei da ida do Fábio pro Fluminense, do que isso poderia representar pro Fábio, enfim, há muito tempo atrás, na época eu ainda estava com o canal, eu falei um pouquinho disso sobre juntar o útil ao agradável. O Fluminense tinha uma ambição, uma coisa ali com a Libertadores, o Fábio desejava encerrar a carreira no Cruzeiro, não conseguiu pela série, né, série de fatores, juntar ali a ambição dos dois, que o Fábio também tinha essa ambição, esse desejo da Libertadores, e acabou dando certo, né? Eu acabei falando isso no vídeo, eu não falei, obviamente, que iria ser campeão, porque eu não tinha como saber, mas eu falei que era uma junção de ambição ali, o Fluminense montando um time por um sonho, uma coisa que precisava acontecer naquele momento, e o Fábio ali com o seu final de sua carreira, ainda sonhando, ainda pensando grande, pelo grande goleiro que é, e eu falei exatamente isso no vídeo. E eu acho que o Cássio indo para o Cruzeiro representa uma situação parecida, que é o Cássio demonstrando que, mesmo que tenha chegado o seu fim da sua era no Corinthians, que é onde ele fez toda a sua carreira e marcou sua história, ele ainda tem ambição, ele ainda quer jogar num clube grande, brigar por coisas grandes, e o Cruzeiro mostrando a sua ambição de reerguer, de se retransformar, né, se é que dá para falar assim, retransformar o clube num clube grande, remontar aqueles times campeões que o Cruzeiro já teve. Então eu acho que une o útil ao agradável mais uma vez. É o Cássio, que ainda quer fazer parte da história, que ainda quer fazer parte de um time grande, e o Cruzeiro, que ainda quer fazer história, que ainda quer ser um time grande da maneira que já foi aí ao longo dos anos. Então eu acho que a união Cruzeiro e Cássio é muito em função disso. Eu acho que é uma oportunidade tanto para o Cruzeiro no mercado, quanto para o Cássio, que se saísse do Corinthians e não tivesse o Cruzeiro na situação de reconstrução que está hoje, talvez não teria outro mercado num clube desse porte, num clube com as ambições que tem o Cruzeiro. Então eu acho que é juntar o útil ao agradável, Cássio e Cruzeiro, e tem tudo para dar liga. Não sabemos, o Cássio, igual falei, não vem no seu maior nível técnico, não vem no seu auge, mas a gente sabe do potencial e da bola que o Cássio joga como um goleiro, então eu acho que tem tudo para dar certo sim. Vamos aguardar e ver no que esse casamento aí, Cássio e Cruzeiro, vai dar. No fim das contas é isso, quero pedir aí a sua opinião nos comentários sobre a contratação do Cássio por parte do Cruzeiro, sobre a despedida, né, entre aspas, a despedida que não aconteceu do Cássio para com o Corinthians. Quero saber também do que eu falei no início do vídeo, de Gabigol no Flamengo, se você quer o Gabigol no seu time, enfim, deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo, responder tudo e tá trocando essa ideia com vocês, beleza? Um abração para todos e fui!